Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, mais uma vez eu venho aqui falar com vocês a respeito dos 10 mandamentos. Estamos agora no terceiro mandamento. Se você ainda não viu o primeiro, a respeito do primeiro e do segundo, retorne a alguns vídeos e fique em dia com tudo aquilo que está sendo falado a respeito dos 10 mandamentos. O propósito de estar tratando dos 10 mandamentos é justamente para que nós venhamos a entender um pouco melhor o que consiste cada mandamento que foi prescrito, que foi ordenado, que foi dado através de Moisés ao povo de Israel e, consequentemente, à Igreja do Senhor, para que nós viéssemos a cumprir. O que prescreve cada mandamento? Será que eles são tão simples como parece? Simples, entre aspas, obviamente. Será que o falar, olha, não terá outros deuses diante de mim, como já foi visto, não farás para ti imagem de escultura, será que é algo tão simples assim? Será que se eu deixar de fazer o que o texto de forma superficial está dizendo, é necessário, como foi dito anteriormente a respeito da imagem de escultura? Olha, eu não tenho imagem nenhuma em minha casa, eu não tenho uma sequer imagem ou quadro de alguém ou de alguma coisa, senão fotos de minha família. Logo, eu estou livre deste pecado, logo eu estou cumprindo este mandamento. Será? É esta a proposta de responder a estas perguntas. Estes vídeos que eu tenho feito, vídeos áudios que eu tenho feito, é justamente para que nós venhamos a olhar quais são os desdobramentos de cada mandamento. Como tenho falado, nada tão profundo, até mesmo para que, se alguém assim desejar e tiver alguma dúvida a respeito do que está sendo falado, que venha e a gente converse um pouco, e daquilo que Deus assim me permitir, eu com toda certeza farei, para que as dúvidas sejam sanadas e assim nós venhamos a entender por completo tudo o que cada mandamento prescreve. Amém? Como já foi falado, estamos no terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que vem a ser tomar o nome do Senhor em vão? Seria repeti-lo a cada momento, como já virou um jargão, uma expressão, até mesmo americana, né? Quando alguma coisa acontece, seja de trágico ou para qualquer tipo de sentimento, pelo que se vê em filmes, séries, ou até mesmo para quem conhece, vai perceber que o tempo inteiro é ai meu Deus, o tempo inteiro eles usam essa expressão. Nós aqui no Brasil também, não tão diferente disso, usamos constantemente essa expressão, colocando o nome de Deus. Seria isso usar o nome de Deus em vão? Sim. Em primeiro lugar, sim. Também está encaixado. Usar o nome de Deus de forma desordeira, de forma sem cuidado, sem reverência com o nome de Deus, sim. Falar de uma maneira equivocada, em contextos até mesmo de piada, isso é tomar o nome santo de Deus em vão. Então, o primeiro aspecto que nós temos que entender em relação a este pecado, a este mandamento, é cuidado quando vai falar o nome de Deus. Deus, ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. Nós temos que tomar muito cuidado. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós podemos desaprender. Nós não nascemos aprendendo a fazer isso. Nós adquirimos com o tempo. Nós vimos alguém falar, ouvimos aquilo de algum lugar e logo praticamos também. Temos que ter cuidado com isso. São gírias, são jargões, como já foi dito, são frases de efeito, né, que gostamos de colocar, mas sem reverência alguma ao santo nome de Deus.
Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo com o nome de Deus. Só para vocês terem uma ideia, os judeus mais ortodoxos, né, principalmente, vou falar principalmente do Antigo Testamento, mas não somente do Antigo Testamento, ok? Mas para usar o Antigo Testamento em específico. Os judeus dessa época, eles não usavam o nome de Deus falando Yahweh, que é o nome pelo qual Deus se identifica como sendo o seu principal nome, sendo o nome que atribui o seu total caráter, ok? Como eu falei, eu não estou aqui para fazer um aprofundamento em cada coisa que eu estou mencionando. Se sobrar alguma dúvida, se ficar alguma coisa mal explicada, não hesite em me chamar que terei o prazer em lhe atender. Continuando, eles usam a expressão Adonai, que é Senhor, justamente com uma total reverência e um medo tremendo de não cair neste pecado, de tomar o santo nome de Deus em vão. Olha só o tamanho da reverência. E, no entanto, nós, nos dias de hoje, usamos para tudo, para qualquer situação da vida. Ai, meu Deus! Para qualquer coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado. O segundo aspecto, meus irmãos, seria equivocado, seria errado eu, em uma situação ali em que necessito provar a alguém que estou falando a verdade, eu trazer o nome de Deus como testemunha e falar, olha, eu juro por Deus. Seria errado fazer isso? Sim, seria errado. E também não seria errado. Vou explicar as duas partes. Primeiro, sim, seria errado. Se nós formos lá em Mateus capítulo 5, a partir do seu verso 33, nós iremos ver o que Jesus Cristo fala em relação ao equívoco de tomar o nome santo de Deus em vão, inserido em um juramento. Ele diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, Cristo dizendo agora, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado, ou seja, descanso de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Eu necessito explicar aqui, meus irmãos, o que está acontecendo, o que Cristo realmente quer nos dizer. Não é uma proibição generalizada, universal, para todo e qualquer tipo de juramento. Entendam isso. E nem menos ele está nos dizendo, olha, não tome o nome de Deus para inseri-lo em juramento. Por isso que eu falei sim e não, ok? Qual é a parte negativa de tomar o nome de Deus em um juramento? É simplesmente você ali de forma deliberada, em uma conversa ou até mesmo em uma situação crítica e você se sentindo pressionado, decide jurar, olha só, eu juro por Deus, sabendo deliberadamente que o que você está falando é uma mentira, logo você está pecando. Você está tomando o santo nome de Deus como testemunha daquilo que você está dizendo ser verdade, no entanto é mentira. Então cuidado com isso. Não faça isso de maneira nenhuma, porque expressamente Deus diz aqui ainda em Êxodo 7, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Temos que ter cuidado com isso, não só um cuidado de não fazer, mas retirar isso de vez da nossa vida. Então o que Cristo está dizendo aqui de forma negativa é, não tome o nome de Deus para jurar em momentos em que você sabe que vai falar mentira. Simplesmente fale a verdade. Ponto final. Fale a verdade, que é muito melhor.
Até mesmo porque aquele que vive para mentir ou aquele que mente, a Bíblia vai falar no Evangelho de João que este é filho do diabo. Imagina se alguém chega a público para você ou até mesmo na sua cara, particularmente fala, olha só, você é filho do diabo, você ia gostar disso? Você ia se agradar de ouvir isso? Óbvio que não, mas no entanto você se faz filho do diabo todas as vezes que você mente. Todas as vezes que você, principalmente, toma o nome de Deus e coloca como um juramento para provar para outra pessoa, olha só, eu estou falando verdade. Isso acontece muito quando você é pego em algum delito, né? Vou usar o adultério, por exemplo. O homem, principalmente, vamos lá, vamos destacar o homem. O homem quando adultera. Não, meu amor, eu juro por Deus. Opa, já era. Pecou em uma situação gravíssima. Não somente por conta do adultério, mas também por tomar o santo nome de Deus em vão. Meus irmãos, vamos ficar atentos. Entenda, em primeiro lugar, falar repetidamente, de forma desordeira, de forma leviana, o nome de Deus, isso é pecado. Devemos parar de ficar todo momento aderindo a essa forma de falar. Isso já virou um costume, de forma que as pessoas já não entendem, já não conseguem mais identificar em si mesmas essa gravidade. É tudo, meu Deus, é em piada. Coloca o nome de Deus, coloca o nome de Cristo Jesus. Nós muitas das vezes julgamos, como por exemplo nessa última que teve, de uma companhia de humoristas, que nem sei se dá para se chamar disso, né, que fez uma retratação de Cristo. Quantas pessoas ficaram iradas, né? Quantas pessoas, eu fui uma delas, obviamente, foram para redes sociais e falaram, mas, no entanto, você, eu, quando sempre repetimos o nome de Deus em contextos desnecessários, nós estamos pecando, tanto quanto eles. Somos culpados tanto quanto eles, merecemos a punição de Deus, a condenação de Deus, tanto quanto eles. Mas eu queria falar um pouco mais a respeito do que aqui está em Mateus capítulo 5, no seu verso 33 até o 37. Eu quero, na verdade, extrair algo em que um grande teólogo e pastor também, John MacArthur, ele fala a respeito dessa passagem. Ele vai dizer assim: o que Cristo está proibindo aqui é o uso leviano, profano ou despreocupado de juramentos no linguajar diário. Nessa cultura, tais juramentos eram frequentemente empregados para propósitos enganosos, para fazer com que a vítima acreditasse que estavam dizendo a verdade. Os judeus juravam por coisas como céu, terra, Jerusalém, ou pela sua própria cabeça. Não por Deus, na esperança de evitar o castigo divino por sua mentira, mas tudo fazia parte da criação de Deus, de modo que ele estava envolvido, o que produzia culpa diante do Senhor, exatamente como se o juramento tivesse sido feito em seu nome. Meus irmãos, temos que ter cuidado com isso, mais uma vez eu digo. Às vezes a gente tenta achar aquele jeitinho brasileiro, né, para nos esquivar do que está prescrito, mas nem imaginamos que ainda assim estamos pecando, como os religiosos dessa época. Eles juravam: eu juro, não juro por Deus não, mas eu juro pelo céu, eu juro pela terra. Não, eu juro pela minha própria cabeça. Não, tudo isso pertence a Deus. Tudo e todas as coisas pertencem ao Senhor. Então nós não podemos fazer isso de forma leviana. Outro fato que acaba provando, né, que o juramento ele não é proibido é quando você, por exemplo,
E quando eu digo juramento, eu me refiro a quando se liga isso ao nome de Deus, ok? Quando você é chamado a testemunhar, né, numa sessão judicial, ali você é submetido a um juramento. Então não há problema com relação a isso. Não passa a partir de hoje caramba, eu não posso mais jurar. Se eu for em uma sessão judicial, eu tenho que dizer, olha, não juro não, eu vou falar a verdade, mas não juro por isso aí que você estava me falando, não. Não façam isso. Não façam isso. Ouçam o que a Confissão de Fé de Westminster diz no capítulo 22, na sua segunda parte, com relação dos juramentos legais e dos votos. Diz assim: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, o qual se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente, por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento quanto sob o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais assuntos. Então não há problema. Se você for submetido, se você for acionado, exigido em uma sessão judicial, você pode sim jurar, tendo em mente que você está jurando pelo nome de Deus. E você necessita falar a verdade. Então se eu não jurar pelo nome de Deus, então eu posso, fazer aquela omissãozinha, falar aquela mentirinha branca, como chamam, aquela mentirinha boa. Não, de maneira nenhuma. Até mesmo porque Cristo aqui está dizendo em Mateus capítulo 5, mais uma vez, ele diz no verso 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então não podemos de maneira nenhuma dar o jeitinho brasileiro de forma alguma. O que nós necessitamos sob juramento ou não, é dizer a verdade. Tão somente a verdade. Agora vejamos o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 112. O que o terceiro mandamento exige? Resposta: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e o do nosso próximo. É isso que se exige no terceiro mandamento. Na pergunta 113, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Se atente a isso também. A resposta: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus, como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas, a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus. A pesquisa curiosa é a má aplicação desses decretos e providências, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra, olha só, ou de parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito,
vãs contendas de palavras ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso da palavra, das criaturas ou de alguma coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e ao caminho de Deus, a profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. Perfeito esse final aqui, porque é justamente que eu quero finalizar com vocês. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos? O finalzinho aqui está dizendo: ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou apostasia. Escutem, o que está acontecendo aqui? O que está sendo dito aqui em outras palavras? Toda pessoa que se diz cristã, cristão, se você vive uma vida promíscua, se você tem atitudes até que sejam esporádicas, promíscua, você toma o santo nome de Deus em vão. Por quê? Você se rotula, olha, eu sou cristão. Você carrega o nome de Cristo, que é o Filho do próprio Deus e também é Deus. Logo, se você, com as suas atitudes, com sua vestimenta, você não honra, com o seu linguajar, você não honra, com tudo que você faz, se você não honra, se você não glorifica a Deus, logo você está caindo neste terceiro mandamento. Você está tropeçando neste terceiro mandamento. Então é por isso que nós necessitamos, meus irmãos, entender melhor cada situação que cada mandamento prescreve. Não é tão simples como se parece, não é tão fácil assim, olha, é só eu não falar mais então que está tudo certo. Não, as suas atitudes também, elas vão dizer muito a respeito do Deus que você serve. E se você, como uma pessoa que a Bíblia descreve como mordomo, dispenseiro, como alguém que é imagem de Deus nessa terra, e vive uma vida seja esporádica ou uma vivência mesmo, uma prática cotidiana de uma vida promíscua, e isso em toda a área da sua vida, logo você também está transgredindo a lei do Senhor. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esta mensagem e façamos juntos o reino de Deus avançar, tudo para a honra e glória dele. Em nome de Jesus.